Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para todos vocês, não é? Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de a gente poder meditar um pouquinho na sua palavra, não é? Em meio a esse turbilhão, não é? De acontecimentos no Brasil e no mundo todo, a gente parar 20 minutos, 30 minutos para meditar um pouco na palavra do Senhor. Esta palavra que pode modificar toda a tua vida, que tem modificado a minha vida, amém? E hoje eu quero falar um assunto que talvez até algumas pessoas nem acreditem que exista na Bíblia. Mas eu quero falar sobre um assunto que envolve mentira. Eu fiz até um tipo de rascunho, né, para falar com vocês. Que a live de hoje vai falar sobre alguns personagens, né? O enredo dessa história que eu vou falar para vocês. Ela vai envolver mentira e arrumadinho, como se diz aqui no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. E também vai ter a intervenção divina em meio às mentiras, né? Em meio aos arrumadinhos da vida. Vai ter a intervenção de Deus. E vai ter a bênção. No fim de tudo, Deus ele irá abençoar, né? Alguns dos personagens dessa história. Então, essa história que eu vou falar, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 20. É uma história bastante longa, é do 1 ao 18. Porém, eu não vou ler tudo. Eu vou ler algumas passagens, certo? E a gente vai comentando. Que diz assim: se você quiser me acompanhar, pega a tua Bíblia, não é? Me acompanha. Eu espero você pegar a sua Bíblia. Eu espero tu abrir tua Bíblia, sabe? Pra gente ler, pra Deus falar com a gente, pra Deus mover, né? Os céus e nos abençoar nessa noite. Porque eu tenho certeza que Ele quer nos abençoar. Amém? Então, bora lá. Gênesis capítulo 20, que diz assim. Que está falando realmente sobre Abraão e Abimeleque. Abimeleque é um rei, certo? Então, a gente vai ler qual foi a interação, né, de Abraão com Abimeleque. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara era sua irmã. E ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu, para Abimeleque: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez. Que mal eu lhe causei, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso?
Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então, Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: olhe, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. Abimeleque disse para Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Então, o que a gente pode ver aqui nessa história é que Abraão, ele, para as terras que Abraão ia, sempre tinham reis, né? Pessoas que já eram reis daquelas cidades. E quando ele chegou nessa cidade chamada Gerar, existia um rei ali chamado Abimeleque. Só que tinha um problema. Sara era uma mulher muito bonita. E por onde Sara passava, Sara chamava atenção. Né? A Bíblia diz que ela era muito formosa. E Abraão, por ter medo, porque ele achava que o rei Abimeleque ele não tinha conhecimento sobre Deus. E que ele não temia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único. Ele não achava que Abimeleque tinha conhecimento de Deus e nem que cria em Deus. E o que foi que ele fez? Sara, quando a gente chegar lá naquela cidade, você vai dizer que é minha irmã. Porque se você disser que é minha esposa, eles vão me matar para querer ficar com você, porque você é muito bonita. E Sara acordou com o esposo dela. Só, queridos, que tem uma coisa, Deus, ele não trabalha onde há mentira. Deus, ele não trabalha onde há engano. Deus, ele não abençoa de fato, né? Porque aqui Deus, ele interveio nessa mentira de Abraão e de Sara, né? Deus teve que intervir, porque aquele rei, Abimeleque, ele estava inocente na história. Ele não sabia que a Sara era a esposa de Abraão. E aí, o que é que acontece? O rei se agrada de Sara e manda buscar Sara. Já que ela era irmã, era solteira, por que não ser mais uma, né, para estar com ele? Ele já tinha a mulher dele, mas seria mais uma concubina, né, para ali estar à disposição do rei, como era de costume, né, daqueles tempos. Então, Deus, conhecendo o coração de Abraão, conhecendo o coração de Sara e também do rei Abimeleque, Deus interveio através de sonho na vida do rei Abimeleque. Como eu li aqui para vocês, né? E Deus mostrou para o rei Abimeleque que Sara era esposa de Abraão e não era irmã. E que se ele não devolvesse a Sara para Abraão, Deus iria afetá-lo de alguma forma. Como diz aqui o versículo. Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Até então o rei Abimeleque não sabia de nada, não é? Mas Deus, que é Deus, quando ele quer se revelar, ele se revela a quem ele quer. Não importa se é cristão, não importa se é espírita, não importa se é católico, não importa. Deus, ele se revela para quem ele quer. E ali Deus se revelou para aquele rei. Deus não foi a Abraão. Deus podia chegar e repreender Abraão, não é verdade? Falar com Abraão cara a cara, como ele sempre falou. Mas Deus foi aquele rei. E em sonho lhe mostrou toda a verdade, né? Desvendou toda a mentira de Abraão e de Sara. Porque ele é Deus de revelação.
Ele é Deus que se revela através de sonhos. Ele é o mesmo Deus. E ali aquele rei ficou com medo. Aquele rei temeu, né? Aquilo que ele tinha sonhado, que Deus tinha falado com ele. Imediatamente, aquele rei mandou chamar Abraão. Disse: Abraão, por que você fez tal coisa? O que foi que deu em você para você ter uma atitude dessa? E fazer-me pecar a mim, rei, e a todo o meu país, com um pecado tão sério, não é? Então, pelas palavras do rei, a gente vê que o rei ele tinha um certo conhecimento de Deus. E um certo conhecimento entre o que é certo e o que é errado diante de Deus e diante de uma nação. E ali Abraão quis se justificar, né, do seu erro, porque ele disse: não, eu pensei que vocês não tinham conhecimento sobre Deus e que vocês iriam me matar para ficar com a minha esposa, que na verdade eu não menti quando eu disse que ela era minha irmã. Ela é minha irmã por parte de pai e por isso eu pude casar com ela. Mas aquilo que Abraão falou não justificava a mentira dele, porque mentira é mentira, irmão. Mentira é mentira. A gente não tem que justificar mentira. E Deus não se agrada de mentira. Deus não se agrada de arrumadinho. Aí eu coloquei aqui que os personagens dessa história vai ser Abraão, o rei Abimeleque, a Sara e o próprio Deus, não é? E ali Abraão quis justificar a sua mentira. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus, ele não se agrada de mentira. Deus, as coisas com Deus é o preto no branco, é o certo, não é? Para Deus não tem arrumadinho, para Deus não tem meia fé, não tem meia confiança. A gente tem que confiar no Senhor. Ainda que a nossa cabeça esteja a risco, a gente tem que confiar no Senhor. E Abraão, ele teve medo, como homem ele teve medo. E Deus entendeu o medo de Abraão. Porém, não permitiu que a sua mentira ela permanecesse, porque Deus não se agrada de mentiras, né? Até porque ele é a própria verdade. Amém? Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. O rei ali fez aquilo que Deus lhe ordenara em sonho, porque o rei ficou com medo de perder a sua vida e de ver o seu reino fracassado ali, a sua cidade fracassada. Glória ao nome do Senhor. E ali também chamou a Sara e falou com Sara algumas palavras, explicou por que estava dando prata ao marido dela, ou seja, o irmão, como ela disse que era irmã, não é? Para que ela também não fosse vista de maneira errada pela população, que aquilo era um costume, que ali fazia com que ela estivesse limpa diante da população. E fora isso, o rei disse: olha, Abraão, pode escolher onde você quer morar aqui na minha cidade. Escolha aí onde você quer morar. Onde você escolher, você pode morar tranquilo, que você não vai ser incomodado. Veja como esse rei, ele apesar de não servir a Deus, ele temia, né? Ele tinha medo de Deus. E ele não queria conversa com Deus em relação à desobediência. Ele obedeceu à voz de Deus, né? E ali Abraão, além de ter terra para ficar com Sara, ele também recebeu bois, né? Como diz aqui, ovelhas, escravos e escravas. Veja como que Deus tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Porém, Deus tinha feito com que as filhas, a esposa do rei e as concubinas do rei, as escravas do rei, elas não poderiam ter filhos, não pudessem ter filhos. Deus fez com que elas ficassem estéreis. E o rei também, ele não podia fazer filhos. Porém, Deus usou Abraão para Abraão orar pelo rei, e o rei ficou curado, e a sua esposa e as suas servas também ficaram curadas e puderam ter filhos. Moral da história, queridos: nunca devemos mentir diante do Senhor. Nunca devemos fazer arrumadinhos na nossa vida, porque Deus ele não se agrada. Amém? Abraão ali, ele foi infeliz quando ele disse para Sara mentir. Porque ele mentiu e fez Sara mentir também, né? Mas Deus, que é tão misericordioso, Deus que é tão bom, ele interveio nessa história, né? Ele falou com o rei através de sonhos. O rei obedeceu a Deus,
não é? Para se livrar ali da morte, se livrar do seu reinado, entrar em crise. E devolveu a Sara, não tocou em Sara. O Senhor disse, olha, eu vim para que tu não pecasse contra mim. Porque se tu tocasse a Sara, tu ias pecar contra mim. Glória ao nome do Senhor. E o rei obedeceu, né? E não tocou em Sara, do jeito que Sara foi. Sara voltou. E o rei ali deu terra, deu escravos, deu boi, deu tudo o que Abraão precisava para se manter ali naquela terra. E por fim, Deus ainda abençoou o rei por ele ser obediente, por ele ouvir a voz de Deus, não é? Deus abençoou ele, curando sua esposa e suas servas, suas escravas, que eles serviam. Então, queridos, que nós possamos entender que Deus, Ele habita onde há verdade, Ele abençoa onde há verdade. O rei, ele foi muito sincero e por isso Deus lhe abençoou. Ele disse, olha, eu tive boa fé, eu não sabia que ela era casada. E Deus disse, realmente, eu sei que você teve boa fé, porque você foi enganado. E porque você me obedeceu, eu vou lhe curar. E vou curar sua esposa, vou curar suas escravas, e elas vão ter filhos, não vão ser mais estéreis. Então, por meio daquela situação de mentira de Abraão, o rei ele foi abençoado. A sua esposa e suas escravas foram abençoados. Mas, queridos, Deus não se agrada, aleluia, da mentira. Deus não se agrada quando a gente tenta justificar uma mentira. Abraão tentou justificar a sua mentira. Porém, Deus interviu. Deus não deixou que aquilo se prolongasse. Glória ao nome do Senhor. Amém? Não minta, querido. Se você tem algum problema que você acha que é sério, que você acha que talvez vá até mexer com a sua vida, ore a Deus. Peça direção a Deus. Mas não tome decisões precipitadas, principalmente se ela envolve mentira. A mentira, ela tem perna curta, né? Como diz um provérbio que a gente sempre fala. Um ditado, né? Um ditado da comunidade, né? Da população, que a mentira tem perna curta. E é verdade. Ela sempre vai aparecer. Mas quem anda na verdade, glória ao nome do Senhor, sempre vai ter uma justificativa da parte de Deus. Deus sempre vai estar com a mão estendida, porque você falou a verdade. Ainda que essa verdade ela venha te afetar de alguma forma, no fim, ela vai salvar a sua vida. Então, que nós possamos aprender com essa história, que Deus ele não se agrada da mentira, não é? E que ele vai ter sempre uma saída para nós. Certamente, talvez se Abraão dissesse que era a esposa dele, o rei não ia fazer nada com Abraão, porque o rei tinha temor a Deus. Ele não ia mexer com Abraão. Mas Abraão, por não saber que o rei era temente a Deus, tomou essa decisão precipitada. Mas que Deus tenha misericórdia na nossa vida, não é? Que a gente se livre desse caminho de mentira, desse caminho de engano, né? Desse caminho que leva ao precipício, que leva à morte. Porque se o rei tocasse em Sara, ele ia morrer. Não é? E quem ia ser o culpado? Abraão, que mentiu. Então, queridos, que tenhamos a verdade em nossos lábios. Que nós possamos compreender que Deus, Ele é o Deus que opera na verdade. Que traz bênção quando há verdade, quando há temor. Ele abençoou o rei Abimeleque, porque o rei Abimeleque falou a verdade para Deus em sonho, né? E foi bastante homem para resolver a situação, obedecendo a Deus. Então, que o Senhor Jesus ele nos abençoe, que essa palavra ela possa falar ao seu coração. Não minta. Vai aparecer muitas situações para você mentir. E talvez você diga, mas é uma besteira. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, queridos. O que importa é a intenção do nosso coração. Mesmo que você ache que sua mentira seja muito pequena, mas lá no teu coração tu já pecasse, porque mentiu. Então tenhamos cuidado, não é? Com a nossa vida, para que não venhamos desagradar o Espírito Santo de Deus.
para que não venhamos desagradar a Deus. Quando eu era pequena, eu mentia muito. Eu mentia porque eu gostava, adorava mentir, contava vantagem. Eu era assim quando era pequena. Eu acredito que até os meus 6 anos, 7 anos. Porém, a minha mãe, ela sempre foi muito dura nessa questão de mentira. Ela dizia que odiava mentira. E minha mãe era muito verdadeira nisso. Então, a minha mãe me batia muito quando eu era pequena. Todas as vezes que eu mentia, ela me batia. E ela dizia, você tem que falar a verdade, porque eu não botei você no mundo para mentir. E você não tem motivos para mentir. E todas as vezes que eu mentia, minha mãe me batia. E aí eu fui crescendo e fui aprendendo, não é? Com as reclamações da minha mãe me batendo, minha mãe botando de castigo, eu fui vendo que o negócio era sério. E o que eu fazia era errado. Graças a Deus eu tive uma mãe, né? Que foi lá e cortou o mal pela raiz. Mas se eu não tivesse uma mãe que se preocupasse com isso, como eu não estaria hoje? Mas Deus, Ele proveu, né? Como é que eu posso dizer? Ele proveu essa atitude da minha mãe na minha vida, de me corrigir. Amém? Porque minha mãe me amava, né? Então ela queria me ver livre daquilo, que ela sabia que lá na frente ia ser um problema na minha vida. Então eu aprendi que eu não devo mentir, que eu tenho que falar a verdade. Eu aprendi que a verdade, por mais que doa, ela sempre vai ser a melhor atitude na nossa vida. Amém? Que não adianta mentirmos, querido. Né? A gente sabe que quem mente é filho do diabo. Ele é o pai da mentira. E quando a gente abre a nossa boca para mentir, para inventar aquilo que muitas vezes nem existe, a gente está fazendo a vontade do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas que você seja filho de Deus, que eu seja filha de Deus, que a nossa boca, ela venha proferir a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem liberta as almas é a verdade. A mentira, ela aprisiona, né? A mentira, ela aprisiona a mente do homem, a alma do homem. Mas a verdade, ela liberta. Quando conhecemos a verdade, ela nos liberta dos nossos temores, dos nossos medos, não é? Nos liberta do nosso passado. Por quê? Porque temos a verdade conosco. Então, que você tenha a verdade com você. Repreenda a mentira. Por menor que seja a situação que exija que você minta, você repreenda e você fala a verdade. Porque Deus vai te abençoar, porque tu falaste a verdade. E sobre a tua palavra de verdade, Ele vai operar. Mas se você mentir, Deus não vai te abençoar. Deus vai reprovar a tua ação. E talvez Ele até pese a mão sobre ti. Porque Deus não se agrada da mentira. Porque isso não pertence ao seu reino. A mentira não pertence ao reino de Deus. Certa vez Jesus disse que o reino estava dentro de nós. Se o reino dele está dentro de nós, então não há lugar para a mentira. Só há lugar para a verdade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus parentes, não é? Que haja verdade na sua vida, que haja verdade na minha vida. Amém? Jesus é maravilhoso, queridos. E como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Então, se a gente quer ir ao Pai, a gente tem que ir pela verdade, que é Jesus. Amém? Se a gente quer vida, a gente tem que ir pela verdade, que é Jesus, a vida. Se a gente quer entrar nesse caminho, a gente tem que entrar com a verdade. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus, Ele é a verdade que liberta. Isso é só uma palavra assim de despertamento. Porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente faz coisas que a gente nem percebe, né?
da gravidade das coisas que a gente faz. Às vezes falamos coisas tão graves e depois o Espírito Santo, ele fica, não era para você ter falado, porque você falou, não é? Então a gente tem que pesar muito as coisas que a gente fala. A gente tem que pedir a Deus direção em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, para que não venha desagradar o Senhor. Então a mentira não faz parte do reino de Deus. A mentira não deve estar na nossa vida. Amém? Porque Deus ele vai se revelar para você por meio da verdade. Quem anda em verdade tem a revelação de Deus. Amém? Aquele rei, ele teve a revelação de Deus porque ele estava inocente na história. Ele não sabia que Abraão estava mentindo. E Deus viu que ele não fez aquilo por maldade. Então Deus se apresentou a Abimeleque para dar o livramento a ele, porque ele ia morrer se ele tocasse Sara. E ele ia morrer inocente. E Deus, ele não tem inocente por culpado, nem o culpado por inocente. E Deus viu que o rei Abimeleque estava inocente e livrou a alma dele, livrou a vida dele da morte. E livrou o seu reino de perecer. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos inocentes, mas ele também sabe quando não estamos inocentes. Ele não tem o inocente por culpado, mas também não tem o culpado por inocente. Amém? Então Deus, ele quer se revelar nas nossas vidas. Quando a gente teme a Deus, quando temos um coração puro e estamos diante da presença do Senhor, ele se revela para nós, ainda que seja por sonhos. Mas ele se revela porque ele é Deus. Amém? E por aquele rei ele ter sido justo, né, em devolver a Sara e temer ao Senhor, o Senhor lhe abençoou com cura a ele e a sua casa, porque esse é Deus que faz todas essas coisas. Coraçãozinho para vocês, bonitinho assim, ó. Corram da mentira. Se você está perto de alguém que mente, saia de perto dele. Repreenda, ora por ele. Não participa da mentira dele, porque Deus vai requerer de você. Amém? Às vezes não é a gente que está mentindo, mas é o colega que está mentindo e nos envolve na mentira. E muitas vezes a gente, para não querer ficar... que a pessoa fique triste com a gente ou fique de raiva da gente, com raiva da gente, a gente assevera a mentira. Então a gente participa da mentira. E Deus, ele está vendo o nosso coração. Ele está vendo que a gente também mentiu, porque a gente participou daquela mentira. Então não participe da mentira dos outros e não minta, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Nós somos luz, nós somos sal. Nós temos que falar a verdade sempre. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Boa noite.